E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos! Hoje o nosso papo é sobre um assunto que, olha, sempre dá o que falar e às vezes gera uma certa confusão: o veganismo. A gente vai tentar entender essa ideia de um jeito diferente, em círculo, sabe? Do que está mais perto da gente até o impacto no mundo todo. Para pensar um segundinho. Qual é a primeira coisa, a primeira imagem que aparece na sua cabeça quando você ouve essa palavra? Segura essa ideia aí, que a gente já vai ver se ela cobre a história toda. Eu chuto que para muita gente a resposta tem a ver com isso aqui: comida. É super comum a gente associar veganismo com uma lista do que não pode comer, né? E claro, a alimentação é uma parte gigante dessa conversa. Só que a dieta é só a ponta do iceberg, é o ponto de partida. A verdade é que o veganismo é um universo muito maior, com raízes em questões de ética, de meio ambiente e até de justiça social. Então bora mergulhar nesses círculos para entender o quadro completo. E para entender de verdade, vale a pena voltar lá na origem. A definição original da Vegan Society, lá de 1944, não falava em estilo de vida. A expressão-chave era buscar o fim da exploração animal. Isso já mostra que, desde o comecinho, a ideia era ser um movimento com um objetivo social, muito além de uma escolha pessoal na prateleira do mercado. Vamos começar pelo círculo mais próximo, o mais íntimo, o nosso próprio corpo. Para muita gente, a porta de entrada para o veganismo é justamente essa: a busca por mais saúde. Você já deve ter ouvido falar de documentários como Forks Over Knives ou What the Health. Eles mostram um monte de pesquisas que ligam uma alimentação focada em plantas a resultados de saúde incríveis. A tese deles é que essa dieta pode não só prevenir, mas em alguns casos até reverter doenças crônicas. What the Health vai ainda mais longe, questionando a relação entre a indústria da carne e a farmacêutica. Ok, agora vamos expandir um pouco o nosso foco. A gente sai do cuidado com nós mesmos e começa a pensar no cuidado com os outros seres. Para muitos veganos, é aqui que mora o coração do movimento. É o pilar da compaixão. Olha que forte essa citação. Ela é de um músico que participou de um Requiem, uma peça musical de luto, só que dedicada aos animais. E ela captura com perfeição aquele clique, sabe? Aquele momento em que a empatia acende e fica impossível continuar ignorando o sofrimento dos bichos. E essa consciência ética, ela não vem do nada. Ela é, em grande parte, uma resposta direta ao que acontece por trás das portas fechadas da indústria. Documentários como Terráqueos e Dominion usam câmeras escondidas para expor a crueldade que existe na pecuária industrial. A motivação aqui não é abstrata, é uma reação ao sofrimento real e documentado de milhões de seres. E essa frase aqui ilustra um ponto central: a ideia de que a compaixão não é um recurso limitado, que a gente escolhe para quem dá, ou você tem ou não tem. A empatia que a gente sente por uma pessoa pode, e talvez deva, se estender para todos os seres que são capazes de sentir dor. Certo, agora vamos dar um zoom out radical. A gente vai sair do indivíduo e olhar para o planeta inteiro. E olha, aqui os números são realmente impactantes. Vamos começar com este número: 91%. De acordo com o documentário Cowspiracy, essa é a porcentagem da destruição da floresta amazônica que pode ser atribuída à agropecuária. É uma área gigantesca, essencial para o clima do mundo todo, sendo derrubada para virar pasto e plantação de ração. Agora, vamos falar de água. Para produzir um mísero quilo de carne de boi, a gente gasta cerca de 2.500 litros de água. Para ter uma ideia, isso pode ser o equivalente a meses de banho. É um uso absurdo de um recurso que a gente sabe que está ficando cada vez mais escasso. Esse próximo número é quase impossível de visualizar: 6 milhões. Essa estimativa de animais que são abatidos a cada hora no mundo para consumo. Gente, não é por dia, é por hora. É uma escala industrial de vida e morte que, além da questão ética, tem consequências ambientais gigantescas. Diante de números tão absurdos, a gente pensa: tá, mas o que eu posso fazer? Bom, um estudo da Universidade de Oxford nos dá uma pista. Adotar uma dieta vegana pode diminuir a pegada de carbono da sua alimentação em até 73%. Segundo o estudo, é a maior atitude individual que alguém pode tomar para reduzir seu impacto no planeta. Finalmente, a gente chega no círculo mais amplo, onde o veganismo se encontra com a estrutura da nossa sociedade e com a luta por um mundo mais justo para os seres humanos. Ativistas da União Vegana de Ativismo fazem uma distinção que eu acho super importante. De um lado, tem o que eles chamam de veganismo de mercado.
É quando até a Friboi lança um hambúrguer vegano. Isso é legal porque aumenta as opções, mas não muda o sistema de exploração, certo? Do outro, tem um veganismo que se entende como parte de uma luta muito maior, por justiça social, que questiona quem realmente se beneficia do sistema alimentar que a gente tem hoje. E essa conexão é bem concreta. Os impactos ambientais da produção de carne, como a poluição de rios e do ar por fazendas gigantes, afetam de forma desproporcional as comunidades de baixa renda que muitas vezes vivem mais perto dessas operações. Então, a nossa escolha alimentar pode ser também um ato de solidariedade social. Depois dessa viagem por todos esses círculos, a pergunta que fica é: como isso se aplica na nossa vida, no dia a dia? E a boa notícia é que não precisa ser uma mudança radical da noite para o dia. Organizações como a Sociedade Vegetariana Brasileira e a campanha Segunda Sem Carne mostram um caminho super tranquilo. Começar com um dia ou até mesmo uma refeição por semana já reduz muito o seu impacto. A ideia é dar um passo de cada vez, sabe? Ir em direção a escolhas mais conscientes, explorar novos sabores e repensar de onde vêm as coisas que a gente consome. E para a gente terminar, eu deixo essa reflexão. Da nossa saúde à compaixão, do planeta à justiça social, as nossas escolhas no prato ecoam em todos esses círculos. A história que o nosso prato conta pode ser sobre o quê? Saúde? Compaixão? Sustentabilidade? Justiça? A escolha é nossa a cada refeição. Obrigado por acompanhar essa explicação.